Queridos amigos, que alegria, estamos iniciando mais um programa pela nossa TV, A Caminho da Luz, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua mensagem e agradecemos o seu carinho. Então nós estudamos no capítulo 3º, que foi a primeira parte no primeiro programa, e hoje está sendo o segundo programa. Nós terminamos o programa passado, o capítulo passado, falando da casa mental. Então nós estávamos vendo um caso que André Luiz está estudando junto com o Calderaro, uma pessoa que estava num leito de dor, e percebeu-se André Luiz que ele estava ligado por fios tenuíssimos, desde o tórax até o cérebro, estava ligado por esses fios. E eles estavam quase que respirando e se alimentando pelo mesmo pensamento. Também André Luiz percebeu que era uma entidade de uma aparência monstruosa e ele vai se adentrar a esse caso que nós vamos estudar agora, nesse segundo programa do terceiro capítulo, que é a casa mental. Antes de iniciarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os nossos telespectadores e rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que nos abençoem neste programa para compreendermos este capítulo e este livro. Que Jesus possa estar sempre conosco. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: observa a sinalização. Assombrado, notei, pela primeira vez, que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já despendia alguns minutos na contemplação das células nervosas quando o assistente me aconselhou: examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso? Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. Então aqui André Luiz, ele estava se atentando, a pedido de Calderaro, ao cérebro do encarnado. Agora Calderaro pede para que ele possa observar o cérebro daquele espírito que estava exercendo sobre o doente um influxo, uma influenciação. Então nós vamos ver que no mundo espiritual, quem está numa posição superior consegue perceber nuances de quem está numa posição espiritual inferior. O inverso não acontece. Nem aquele encarnado, nem aquele desencarnado perceberam imediatamente a presença de André Luiz e de Calderaro. E só perceberão se ambos quiserem se fazerem visíveis. É mais ou menos igual nós. A maioria de nós, por não termos mediunidade ostensiva, seja clarividência, dupla vista, seja vidência, seja a clareaudiência, seja qual faculdade mediúnica for, a maioria de nós não vê, não ouve, não sente, não presencia, mas isto não quer dizer que não estamos com espíritos do nosso lado. Então aqui é a mesma coisa, aqueles dois, tanto o encarnado quanto o desencarnado, não percebiam a presença de Calderaro e de André Luiz. Interessante também, André, porque André Luiz estava concentrado
no doente que estava na cama. Quando então Calderaro convida ele a fazer uma outra reflexão. Examine o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. Vamos relembrar que ele fala que quando ele chegou ali, tanto Calderaro quanto André Luiz, aqueles dois espíritos, um encarnado e o outro desencarnado, estava ligado por fios tenuíssimos, ou seja, fios muito finos, desde o tórax até o cérebro. E agora então ele vai estudar André Luiz, o espírito, ou seja, o perispírito do espírito, do desencarnado. E nós vamos aprender aqui uma coisa muito interessante e que devemos fazer muita reflexão. Continua André Luiz. A entidade que não se dava conta de nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um ferino vigiando a presa. Observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões, quando Calderaro me corrigiu sem afetação. Trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Decorridos alguns momentos, concluí que, à parte a configuração das peças e o ritmo vibratório, tinha sobre os olhos dois cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo, estirado no leite, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Então aqui, Calderaro já vai mostrando para André Luiz alguns pontos interessantes. O cérebro espiritual e o cérebro de um encarnado que se volte para o bem, ele é diferente do cérebro espiritual e do cérebro físico de uma pessoa que se conserva na revolta, na cólera, no ódio, no ressentimento. Fisicamente falando, ninguém vai perceber se o meu cérebro é saudável ou não. Um cérebro ser saudável vai mais do que uma alimentação, vai mais do que um esporte, vai mais do que o exercício físico. Para que eu tenha um cérebro saudável, eu tenho que vigiar o que eu penso, o que eu alimento, o que eu desejo e o que eu almejo. Quanto maior a claridade espiritual de um espírito, seja estando ou não no corpo físico, mais sublimado é o cérebro daquela pessoa. Nós não podemos dizer que todo carro é igual. O carro ele pode ter o mesmo número de portas, o mesmo número de pneus, o carro pode ter praticamente o mesmo modo operante, um volante, um isto, um aquilo, dois disto, dois aquilo, mas um carro não é igual ao outro. Um cérebro não é igual a outro cérebro. E o que manda é a capacidade espiritual daquele espírito. Não é a capacidade intelectual, não é o quanto ele sabe, não é o quanto ele pode,
não é o quanto de dinheiro ele tem ou deixa de ter, não. E ali André Luiz começa a fazer um paralelo que a diferença do cérebro, do encarnado, para aquele desencarnado que estava utilizando daquele procedimento para uma obsessão, é que aquele espírito, por estar sem o corpo físico, o corpo denso, seu cérebro era um pouco menos comprometido. Ao passo que o do encarnado, que estava no corpo físico, sabemos que essa dimensão é muito dura, sabemos que esta dimensão ela é muito complicada pelos seus desafios, nós percebemos que ele era um pouco mais escuro e um pouco mais denso comparado com o do espírito, mas ambos vibravam num teor vibratório menos elevado. E o que veremos daqui a pouco, o comentário de Calderaro sobre esse cenário que André Luiz teve a oportunidade de observar. E aqui também nós percebemos que muitas doenças, e é isso que Calderaro quer que André Luiz veja, muitas das nossas doenças que somatiza ao nosso corpo físico é oriundo do nosso perispírito enfraquecido por um obsessor que no mundo espiritual tem a mesma doença. Olha que coisa interessante. Ele percebeu que a doença daquela pessoa que estava acamada era a mesma doença do perispírito, do espírito, que está no mundo espiritual. Aquela ferida que ele vê é a mesma ferida no tórax que está comprometendo o órgão físico daquele que nós chamamos de alma, que está ligado ao corpo. Vamos continuar a leitura. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquisição e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que, por vezes, se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Calderaro nos dá uma aula da evolução natural. Dos 4 reinos que compõem a vida no planeta Terra, mineral, vegetal, animal e hominal, nós somos o único reino
que temos plena capacidade do pensamento contínuo e da união do sentimento com a razão, aqui ele faz uma excursão que, para chegarmos onde chegamos hoje, nós começamos o nosso desenvolvimento individual há milênios atrás, seja na condição de um felino, seja na condição de um animal aquático, seja na condição de uma ave. O que nós somos hoje não é fruto apenas da evolução natural que sucede coletivamente. Hoje nós conseguimos pensar, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos falar, nós conseguimos correr, nós conseguimos às vezes fazer 2, 3 coisas simultaneamente. Mas isso é uma conquista de muito tempo. A vida nossa 500 anos atrás não era tão desenvolvida intelectualmente e moralmente quanto é hoje. E o tempo vai nos mostrar. Hoje nós pegamos uma criança com 4, 5 anos, domina a tecnologia. Fazem coisas que os pais não dão conta de fazer. Fazem coisas que os avós nessa existência não conseguirão fazer com 4 anos de idade. Outro dia eu vi no YouTube ou no Facebook, já não me recordo mais, uma criança mesmo, 3, 4 anos de idade, tocando uma música de Beethoven que você precisa de anos de adestramento. Tocar um piano não é uma coisa simples. E a criança sem partitura. E não era montagem. Você vê quando é uma montagem, a criança tocando com uma naturalidade que muitos adultos que há anos estão num conservatório, há anos estão pagando um professor particular, não dão conta de tocar. Então nós começamos a compreender isso que Calderaro diz, a evolução da fala, a evolução do falar, do andar, do ouvir, do locomover, a evolução natural, o porquê que tem pessoas com facilidades e outros não, o porquê que tem corpos que permite que a pessoa tenha uma vida plena de liberdade e tem pessoas que não conseguem andar e falar ao mesmo tempo. O porquê que não existe dentro da mesma família. E começamos a ver que a genética pode ser a mesma. O material para a formação de um corpo físico e espiritual podem ser o mesmo, mas existe a ascendência espiritual por detrás. Dando continuidade, o mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou: creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados. Milhares de anos, as páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu: no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos
dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Esta aula que Calderaro nos dá, neste parágrafo, em 1947, não havia estudo científico a respeito dela. Hoje, com a parapsicologia, psicologia, os estudos da neurociência, hoje os cientistas nos laboratórios já estão começando a compreender o que Calderaro informa neste parágrafo. Primeiro ponto, ele nos diz que dentro do nosso cérebro nós temos a parte do passado, do presente e já visando o futuro. Ele nos afiança que o cérebro é o órgão mais importante que nós temos em questão espiritual, não vitalidade. Porque nós temos vários órgãos que, se pararem, não adianta eu ter o cérebro funcionando, que o meu corpo não vai corresponder. Estamos falando no quesito espiritual. É o órgão que está ligado diretamente ao nosso perispírito. O nosso coração, os nossos pulmões, os nossos rins, todos esses órgãos servem para manter o corpo físico funcionando. Mas é o perispírito do corpo físico, consagrado ao cérebro do corpo espiritual, que nós conseguimos manter a vida orgânica, a vida fisiológica. Quando ele fala que nós temos o passado dentro de nós, são as experiências que já tivemos. As experiências na condição de homens e as experiências na condição dos outros reinos, que estão latentes. Ele nos fala do presente, que é as aquisições que estamos despertando no agora. Mas ele fala também de um manancial infinito que nós temos no futuro, que vai depender do esforço, da dedicação, da vontade, da superação, da persistência de cada um de nós. Nós vamos ver também, quando ele trabalha um pouco aqui com o sistema nervoso, que logo depois de Kardec nós temos Alexander Aksakov, que estuda o sistema nervoso pelo trabalho de materialização que havia naquela época, que é a doação dessa energia, que é uma energia vital que nós emitimos, uma energia elétrica. Kardec dá uma série de definições e que a ciência então começou a usar como ectoplasmia. Mas foi Charles Richer, da França, que terminou essa obra e que mostra que o nosso sistema nervoso é por onde nós doamos toda a nossa energia. E essa energia ela pode ser compactada para o bem, como também para o mal. É a doação que cada um de nós emitimos de acordo daquilo que nós projetamos pela nossa mente. Então nós vamos começar a perceber que a casa mental é muito importante. Nós produzimos aquilo que pensamos. E ao produzir aquilo que pensamos, consequentemente, vai ter o seu lado positivo ou o seu lado negativo, de acordo da corrente que nós emitirmos. Vamos dar continuidade para nós entendermos um pouco mais. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador da mais elevada estirpe. Ensinava sem cansar, sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza, quando prosseguiu, findo breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos.
simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles, moram o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos, deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. As obras de André Luiz, que é o pseudônimo utilizado pelo médico sanitarista Dr. Carlos Chagas, é um convite a analisarmos uma matéria futurista. Muitas pessoas que leram isto na década de 1940, final da década de 1940, talvez não compreenderam o que hoje já se tornou mais fácil de compreendermos. Ele nos fala que nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado, os nossos hábitos, e como é difícil mudar um hábito. Desde um hábito ao acordarmos, a um hábito ao dormirmos. Para mudarmos um hábito é tão difícil quanto mudar um vício. Eu estou habituado. E eu faço de modo tão natural que se alguém me falar que eu faço aquilo habitualmente, muitas vezes eu vou discordar. É aquilo que trazemos conosco. Por isso da importância de, conforme o tempo vai passando, não cristalizarmos hábitos e aquilo se tornar um problema para a evolução do espírito. Ele nos fala do presente, que são as novas aquisições que nós adquirimos no dia a dia. Conhecimentos, entendimentos, novas visões de vermos velhos assuntos. Mas ele também nos fala que temos dentro de nós o futuro. Qual é o nosso ideal? A maioria das pessoas, se eu perguntar qual que é o ideal se consagrava ao quesito da matéria, até a questão da pandemia, que houve um crescente no desemprego, levando muitas pessoas a não encontrar motivos na vida e procurando suicídio e outros caminhos neste gênero. Se eu perguntar para muitos religiosos mesmos, qual o teu ideal? A pessoa não vai saber qual é o ideal. Ele vive o que o mundo lhe oferece. Ele vive o agora, ele vive o momento, ele vive a circunstância, ele vive o que pode desfrutar no presente, mas ele não tem um ideal. Ele não tem uma alavanca que promove dentro dele aquela vontade constante de desenvolver as suas próprias faculdades. Não digo apenas faculdades mediúnicas, mas as virtudes, os entendimentos e as compreensões. Esta parte da leitura é uma parte fantástica, porque Calderaro nos dá uma aula do que todos nós somos. Uns mais despertos, outros mais adormecidos. Mas esta é uma constituição pela qual todos nós possuímos. Interessante, né? Quando ele divide um prédio em 3 andares, né? Ele coloca o subconsciente, é tudo aquilo que nós guardamos do nosso passado. Apesar de não nos lembrarmos de um momento para o outro, mas nós temos isso no chamado arquivo mental. O consciente é aquilo que nós temos condições de compreender na atualidade e aquilo que nós vamos nos esforçando para angariar. É o nosso presente. E depois o superconsciente é o nosso futuro.
nessa divisão que ele faz, não é, das noções superiores e do momento que todos nós estamos interligados. É muito bacana esse estudo que ele faz, de que não são 3 cérebros diferentes, é um cérebro dividido em 3 momentos. Realmente fica difícil compreendermos isso na década de 40, no século passado, porque nós não tínhamos informações. Hoje você tem um computador, que naquela época não tinha. Então você tem um computador e você, dentro do computador, você tem esses 3 momentos. Por exemplo, os arquivos daquilo que já aconteceu. Você pode usá-lo a qualquer momento, mas ele está guardado. Você tem aquilo que está indo na atualidade, aquilo que eu estou usando de ferramenta no meu dia a dia. E tem aquilo que eu estou projetando para usar no amanhã. E tudo isso de acordo da nossa motivação do presente. O presente é o elo de ligação entre o passado e o futuro. O presente é onde eu vou colher muitas das coisas que estão no meu arquivo ligado ao passado. Mas também é o meu presente que vai favorecer que eu projete um futuro diferente. Olha que coisa interessante, né? Vamos dar continuidade. Verificando-se, pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo antigo verso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples, nem mais lógicas. Entretanto, perquiria a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia, mas na esfera nova a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Calderaro registrou-me as indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas, propriamente ditas. Quem acompanha, como nós, desde muito tempo, o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de um Wagner Jauregg, que se dedicou à cura da paralisia, em perseguição ao espiroqueta, da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico. Os princípios do corpo perispiritual, essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Não devemos, nem podemos, ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isto é caso pacífico. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta! Cuidas que a maldade deliberada
não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joirar concepções, de molde a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui, na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sobre o guante de atroz demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra. No capítulo das formas, para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Por meio dele, pois, unimo-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, esta colocação de Calderaro nos orienta a respeito da psiquiatria e da psicologia, quando consagrando o conhecimento acadêmico, juntamente com o ascendente espiritual, terão um diagnóstico mais preciso, porque não verão apenas a mente humana, mas verão também os seus ascendentes reencarnatórios, compreendendo que aquela pessoa ela tem um passado e nem todos os problemas são oriundos do hoje, e se eu tratar apenas o hoje, eu vou tratar de modo superficial, porque a maioria dos problemas que temos hoje são heranças do ontem. Ele nos fala que a vida continua naturalmente quando morrermos. Aquele que conserva ódio aqui continua odiando do outro lado, aquele que conserva rancor aqui continua rancoroso do outro lado. A morte não é um processo de santificação. Já vimos em várias obras de André Luiz, então também não é uma novidade. Mas aqui ele afirma que muitas situações nossas podem nos levar a um adoecimento fisiológico, que nem tudo que temos é por conta de um obsessor ou é por conta da lei kármica. Muitas coisas é por conta de uma vigilância, falta de uma oração, falta de agarrarmos numa fé, permitirmos que pequenas coisas de hoje com pequenas coisas de ontem ditem o nosso pensamento. Então nós analisamos aquele que é o pessimista.
Aquele que nada tá bom, tudo é difícil, aquele que já acorda crendo que vai ter um problema naquele dia e por abrir caminho realmente vai ter um problema naquele dia. As suas células, os seus órgãos, o seu sangue, o seu organismo todo, ele está envolto daquele sentimento. Hoje nós compreendemos que ódio pode gerar um câncer. Hoje nós compreendemos que mágoa pode nos levar a um adoecimento. Hoje nós compreendemos que situações que estamos juntando nos últimos anos pode nos levar a um desgaste no nosso próprio corpo, chegando no mundo espiritual como um suicida inconsciente. Eu posso dar abertura para que determinados espíritos que desencarnaram com determinadas moléstias possam estar comigo e eu passo a sentir as dores que eles sentiam. Aí eu faço todo tipo de exame, não acusa nada. Eu faço nos melhores hospitais, com os melhores equipamentos, o médico olha para a nossa cara e fala assim, olha, eu não tenho mais o que fazer com você. Eu já fiz tudo o que eu podia, você não apresenta nada. A pessoa começa a ir no centro espírita, faz um tratamento, passado algumas semanas, não sente mais nada. Porque o problema não estava no físico, estava no espírito que estava acompanhando aquele encarnado. Então nós começamos a ver, com o que Calderaro nos fala, um mundo novo com compreensões novas. Nós vamos ver também, em alguns momentos desse estudo, tanto do programa passado quanto deste que compõe o mesmo capítulo, que é o capítulo 3, a casa mental, ele fala muito da psicologia em especial, e num determinado momento ele cita a psiquiatria. Quando nós tivermos uma ciência espiritualizada, quando eu digo espiritualizada, eu não quero dizer espírita, que nós possamos compreender bem isso. Quando os seres acreditarem, seja as religiões compreenderem que existe a vida após a morte, porque todas acreditam, mas têm uma dificuldade de saber como isso funciona, e hoje a reencarnação começa a tomar vulto cada vez maior na sociedade como um todo, nós vamos percebendo que o espiritualismo, que é a crença da espiritualidade, vai facultar a ciência avançar nessa análise de que não pode apenas cuidar do corpo. Os psiquiatras que não conhecem o espiritismo, por mais renomado que seja, nunca vai conseguir tratar dos seus pacientes de maneira adequada. Porque quando a gente olha apenas o corpo físico, e quando, por mais que tenhamos aparelhos mais sofisticados para estudar a mente humana, nós precisamos adequá-la a uma nova condição, que é a questão espiritual. A obsessão é, sem sombra de dúvida, o capítulo primordial da psiquiatria. Médicos que trabalham na psiquiatria apenas ganhando dinheiro e olhando os quesitos da matéria, vai continuar paralisado na sua ignorância. Ele não vai avançar no seu tratamento. Vai cada vez receitar remédios de tarja preta, inibindo as questões da mente humana, sem conseguir êxito, mas apenas fazendo com que a pessoa possa ficar dopada temporariamente por aquela medicação. O tratamento é espiritual. E todo aquele que faz um tratamento, a psiquiatria, mesmo que o médico não seja psiquiatra, que faça na psicologia, mesmo que o psicólogo não seja espírita, mas que associa esse tratamento a um tratamento alternativo, que é um tratamento numa casa espírita, com passe, com certeza vai ter um outro padrão de tratamento. Vamos continuar a leitura. Percebendo a atenção com que lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu, significativo, e perguntou: compreendeste?
Indicando os 2 sofredores ao nosso lado, prosseguiu: examinamos aqui 2 enfermos, um na carne, o outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do 3º andar, onde situamos as concepções superiores, e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no 2º andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de se reerguer-se, e caíram, destarte, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, aziram ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Então aqui nós já estamos compreendendo que o que liga aqueles 2 personagens, o encarnado e o desencarnado pela obsessão, é um ódio muito grande, em que veremos a sua história no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, que é Estudando o Cérebro. O capítulo seguinte está conjugado ao capítulo de hoje. Há uma continuação natural. Hoje nós vimos a casa mental. Veremos propriamente no próximo sobre o cérebro e o drama que ligou estas 2 personalidades. Então aqui eles nos falam que eles estão sentindo a mesma coisa, estão agindo da mesma forma. É como se fosse um duplo. Um processo obsessivo é um duplo, que não basta apenas você retirar o obsessor. Não é simplesmente assim, eu vou retirar o obsessor. Muitas vezes, se retira o obsessor, do doente fica ainda mais doente, porque ele passa a viver numa simbiose com aquele obsessor. A obsessão ela é tratada pelos espíritos, como nós vemos Calderaro, é de modo muito... Não é de modo técnico, não, é de modo que entra muitas nuances. É interessante que às vezes a gente conversa com determinados obsessores, eles dizem assim, olha, eu estou percebendo que aquela casa está isolada, está protegida, e nesse momento eu não poderei entrar. Mas eu sei que aquela pessoa vai me chamar. Mais cedo ou mais tarde, ela ou ele irá me chamar, e eu estarei aqui, pronto a voltar novamente. Então aqui nós vemos que o processo obsessivo é um processo de anos, como veremos esse caso no capítulo seguinte, não é uma situação assim de um dia, não é situação de uma semana. Um processo obsessivo muitas vezes leva anos, envolve muitas entidades. Veremos no livro a seguir este, que é Libertação, para um único encarnado foram colocados 70 espíritos para obsediá-la, em 3 turnos, cedo, à tarde e à noite. Era 24 horas com um processo obsessivo. Igual esse caso, nós temos muitos aqui na Terra, não é apenas um. Então nós vemos como é complexo essa questão obsessiva. Interessante, André, eu gostei muito de estudar com o André Luiz, a gente já conhecia isso, inclusive eu tenho uma palestra que fala sobre isso, mas é uma coisa interessante, né? Como nós, às vezes, interpretamos a coisa de uma maneira diferente. Calderaro explica para André Luiz que aquele é um caso, e nós vamos estudar no capítulo seguinte, que é Estudando o Cérebro, exatamente o desenrolar porquê desse caso, né? Por que isso aconteceu entre os 2. Mas nós vemos aqui porque pensamos que as coisas, nós já vimos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Nós imaginamos que as coisas começam no superconsciente, lá atrás, não é? No nosso passado. E é interessante que ele fala para André Luiz, não, começa primeiro na 3ª classe, no superconsciente. É quando nós planejamos uma reencarnação e ninguém vem numa reencarnação para falhar. Então nós estamos aqui projetando o nosso futuro, que vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação e do nosso trabalho. Quando nós chegamos aqui,
nós passamos para o nosso consciente, que é exatamente aquilo que o nosso coração demanda das características que nós queremos seguir aqui na Terra, seja o caminho do bem, seja o caminho do mal. Mas a consciência pode nos arremeter ao subconsciente, que é o nosso passado criminoso, naquele processo de que cada um vai resgatando e cada um vai fazendo, virando aquele processo cíclico e ao mesmo tempo vicioso. Então ninguém reencarna para matar ninguém. Ninguém reencarna para cometer um crime. Nós reencarnamos com aquelas pessoas difíceis para superar esta fase. Então isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque nós achamos que tudo é kármico, que tudo é do passado. Não. Nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos afrouxar o nosso karma. Depende do nosso esforço e da nossa dedicação. Vamos então para o encerramento desse capítulo. Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável: cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações, acalma-te no transcurso de nossos trabalhos e explicar-te-ei quanto estiver ao alcance de meus conhecimentos. Então aqui nós percebemos que aquele momento não era para grandes indagações, porque o trabalho estava diante deles. E Calderaro diz que ao longo do trabalho iria explicando, orientando, mostrando algumas questões, mas que naquele momento não cabia as indagações. E veremos no capítulo seguinte a continuidade exatamente dessas indagações de André Luiz a respeito. O que levou aqueles dois personagens a passarem por aquilo? O que uniu aqueles dois personagens? O que fez com que desenvolvessem tamanha animosidade recíproca? Então veremos isso no capítulo anterior. E é importante as pessoas que estão nos acompanhando sempre estudar desde o prefácio. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora e não estão analisando, por exemplo, quem foi Aniceto e outros personagens que já vimos anteriormente. Quem puder estar nos acompanhando neste programa, estude na nossa playlist no YouTube da TV A Caminho da Luz, desde o prefácio de Emmanuel. É um livro também apaixonante e enriquecedor. Quando nós estudamos esse capítulo, muitas pessoas têm uma visão de que existe aqui um descuido das leis divinas, porque nós temos muito hábito de valorizar quando a pessoa é vítima. Nesse caso, nós estamos vendo aquele homem deitado numa cama sob uma influência de um espírito e aparentemente ele está vivenciando na condição de uma vítima. Por outro lado, nós vamos ver no capítulo 4 que aquela pessoa que hoje é vítima, naquela mesma existência, ela foi um algoz. E nós vamos ver ela na condição do algoz, o que ela fez para aquele espírito, para ter o espírito sendo perseguido. É muito interessante analisarmos essas questões. Ao encerrarmos o nosso estudo de hoje, gostaria de fazer alguns convites. O primeiro é conhecer os livros de minha autoria. Muitas pessoas se identificam com o estudo, com a forma que apresentamos, e poderão nos ajudar e muito adquirindo um livro. Ajudarão ao centro, ajudarão a TV, ajudarão as atividades que possuímos em Itapira. Pode adquirir pela loja virtual, loja.acaminhodaluz.com.br. Se você já tem as minhas obras e quer ajudar o centro, você poderá ver na loja virtual obras de outros médiuns e de outros escritores. Também estarão nos ajudando muito. Quem desejar entrar em contato conosco pode ser pelo e-mail. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilarandré2@yahoo.com.br.
como também pode mandar a sua participação pelo WhatsApp 19 997782794 e quem reside fora do Brasil acrescentar mais 55. Quem quiser fazer parte da lista de transmissão e diariamente receber as nossas mensagens gratuitamente, é só mandar o seu nome, a sua cidade e passará a receber a nossa lista de transmissão. E o último pedido é através do próprio YouTube. Já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Já compartilhou? E, acima de tudo, já se inscreveu? Já conhece outros estudos que temos? Este é um de vários estudos que possuímos. Se você ainda não estudou, estude conosco Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Tem um material farto para que juntos possamos estudar as obras de André Luiz. Queridos amigos, nós vamos encerrando pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro em questão no mundo maior. Um beijo no seu coração e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e todo sempre. Até o próximo programa.